Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 7 a seguir. Eu entrei em oração desde que a pastora me fez o convite, porque quando o Senhor me escolheu, me tirou do lamaçal do pecado, me arrancou daquela prisão, eu falei para Ele que por onde eu passasse, eu queria falar somente o que Ele mandasse. E eu entrei em oração e comecei a falar com o Senhor: Pai, o que o Senhor quer que eu fale naquele lugar? O que é que o Senhor quer entregar para o teu povo naquele lugar? Porque ainda existe, num século desse que nós estamos vivendo, mulheres e homens de Deus que andam guiados pela palavra. E o Senhor colocou no meu coração para falar sobre esta mensagem, e eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me colocou. Que diz assim: todo mundo encontrou? Diga glória a Deus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço, não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que querer esta em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Podei-vos assentar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Uma passagem bem conhecida do apóstolo Paulo. Uma passagem aonde um homem mortal, conhecido por todos, deixado um legado, deixado uma história, um homem a qual venceu tantas guerras, inicia dizendo sobre o peso do pecado, sobre o bem que ele queria cometer e não conseguia, mas o mal que ele não queria, esse sim ele acabava cometendo. Um homem que antes era perseguidor dos cristãos, um homem que antes vivia contra tudo aquilo que condizia a palavra do Senhor, que condizia contra os santos de Deus, um perseguidor. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, que ele começa a sua caminhada com Cristo, ele chega a nos deparar com esta mensagem dizendo que o bem que ele queria, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele acabava cometendo. Agora, irmãos, num ditado popular nosso, quem somos nós na fila do pão diante de Paulo? Diante daquele grande homem de Deus, que deixou um legado extraordinário. Um homem que bateu no peito e disse: se você não consegue imitar a Cristo, imite a mim. Se você não consegue imitar os mandamentos de Jesus, imite a mim. Quem sou eu e você diante daquele grande homem de Deus? Diante daquele apóstolo que se desgastou. Hoje nós estamos cantando um louvor que está muito em alta aí, que diz assim: por Ele
Por Ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Será que nós estamos mesmo desgastando a nossa vida? Saímos para ministrar de carro bom, saímos do culto, o pastor nos leva para comer pizza, no outro dia tem presente chegando na porta de casa. Será que isso é desgastar a nossa vida por amor ao Evangelho? Será que nós estamos cantando louvores que condiz com o que nós estamos vivendo no Evangelho de Cristo? Paulo, quando dizia que ele estava desgastando a vida dele por amor ao reino, ele também fala que ele aprendeu a viver na bonança, mas também aprendeu a viver na escassez. Ele aprendeu a viver com muito, aprendeu a viver com pouco, aprendeu a viver livre, aprendeu a viver preso. Eles sim desgastavam por amor do Evangelho. Agora nós servimos primeiro as nossas vontades, primeiro servimos a nossa família, primeiro servimos nossos filhos, para depois querer servir a igreja. Se nós tivermos um aniversário em família e o pastor nos escalar para cozinhar, será que nós queremos ir para o aniversário em família? Ou nós queremos vir participar da galinhada que o pastor quer cozinhar para continuar a construção? E achamos lindo louvar e dizer que estamos desgastando a nossa vida. Mas Paulo, que verdadeiramente desgastava a sua vida por amor ao Evangelho, se depara em uma situação que ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu acabo cometendo. E que mal é esse, irmãos? Este mal está em Gálatas, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A palavra de Deus, ela é o manual do cristão. A palavra de Deus é a bula que nós precisamos para entrar no céu. Se nós de fato tivermos prazer em meditar nela, nós iremos caminhar e ouvir: seja bem-vindo, benditos do meu Pai. E aqui Paulo, quando ele declara, quando ele se depara com aquela dificuldade de servir ao Senhor, com aquela dificuldade de estar enquadrado nas leis de Deus, ele fala: eu não estou conseguindo. Ele confessa: está muito difícil. Paulo, ele compara a caminhada cristã como uma grande luta, como uma exausta luta, como uma exausta corrida. Hoje, nós achamos que o ministério de servir ao Senhor é somente entrar na casa do Senhor, é somente vir ao culto ao domingo. Hoje, virou clichê ser pregador do Evangelho. Hoje virou clichê ser pastor. Você entra na rede social dos camaradas, você olha aquela rede social, você não vê nada de Cristo e está escrito pastor. Você entra na rede social de várias mulheres, você tenta encontrar nela algo que traz a luz do Espírito Santo, mas está escrito missionária, cristã. Hoje, virar cristã virou moda. Mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele continua o mesmo eternamente. E como que eu vou vencer esse mal que eu não quero fazer, mas acabo praticando? Como é, missionária, que nós iremos conseguir vencer este mal? Este mal da língua. Não adianta. O primeiro parênteses que eu quero abrir aqui, da religiosidade. Este mal que Paulo está falando, eu não vou vencer ele deixando o meu cabelo bater no meu pé. Eu não vou vencer ele usando uma saia tampando os meus dedos. Eu não vou vencer ele colocando um terno e uma gravata e entrando na igreja. Hoje,
Muitos estão achando que servir ao Senhor é não cortar o cabelo, é não usar um brinco, é não ouvir algumas coisas de pessoas. Muitos estão achando que servir ao Senhor é eu vir ao culto aos domingos, é eu não faltar à ceia. Mas está muito além disso, servir ao Senhor. Servir ao Senhor é reconhecer que eu nada posso, eu nada sou, eu nada tenho, eu não consigo, mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Na nossa caminhada cristã, nós teremos muitos obstáculos, nós teremos muita vitória, mas também teremos muita queda. Isso a palavra de Deus nos diz. Isso a palavra de Deus nos diz. Só que nós queremos ser super-homens e super-mulheres. Vivemos em um tempo que já não confessamos mais pecado. E achamos que pecado é só adulterar. Achamos que pecado é só roubar. Achamos que pecado é só matar. Mas eu volto a dizer que o meu Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo hoje e Ele vai continuar o mesmo sempre. A religiosidade não salva. O que salva é o Senhor Jesus. O que salva é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas também estamos vivendo em um tempo onde a graça, de graça, está sendo pregada. Uma graça imerecida onde eu aceitei Jesus, porque hoje os pregadores estão ministrando que Deus não tem borracha para apagar nome de ninguém. Uma graça onde eu venho, levanto a minha mão e continuo praticando as mesmas coisas que eu praticava. Uma graça que eu vou chegar naquele grande dia e vou ouvir: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Uma graça que muitos pastores terão que chegar naquele grande dia, porque o pastor é encarregado de dar conta das almas que está aqui dentro. E o Senhor vai falar: e aí? Você pregou a verdade? Porque hoje também eu ouço que se eu continuar ministrando como eu ministro, se eu continuar pregando o que eu prego, eu não vou ter agenda, eu não vou ter porta aberta, só porque o Senhor falou para mim: Paula, eu te tirei da prostituição, eu te tirei da prisão, eu te tirei do lebianismo, eu te tirei daquela cadeia, eu te tirei do tráfico, eu te tirei daquela facção, para você pregar e alertar o meu povo, que eu estou voltando, e sem a santificação, ninguém haverá a Deus. Eu não dependo de agenda para viver. Eu não dependo de porta do homem aberta para viver. Eu dependo de um Cristo que tem a chave da porta. Eu dependo de um Cristo que a porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. E é esse Cristo que você veio buscar nessa noite. E se você estiver preparado, o Senhor vai te entregar esta chave, a chave que Ele abre e ninguém fecha, a chave da salvação, a chave da santificação, a chave da restauração, a chave da libertação, porque é esta chave que nós estamos precisando em um século a qual nós estamos vivendo. E em 1 Tiago, quero ler só um versículo aqui que o Senhor falou comigo sobre a religiosidade, que diz assim: se alguém conseguir abrir para mim, 1 Tiago, versículo 26. Se os pastores souberem de cabeça também, pode ler em voz alta, por gentileza. Então o que eu quero te dizer é que a religiosidade, ela não salva ninguém. O cabelo não salva ninguém, a saia não salva ninguém, a unção de derramar o óleo na sua cabeça como missionária, como presbítero, como diácono, como pastor, não te salva. O que vai te salvar é a vida que você tem com Deus, é o dia após dia, é a renúncia após dia, é tudo que você faz para agradar ao Senhor. É isso que vai nos dar a permissão de entrar no céu. 1 Tiago, versículo 26. Se algum homem entre nós vos parece ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. Se eu cuido de dizer que sou cristã, mas falo mal do meu pastor,
falo mal da minha pastora, falo mal da minha congregação, falo mal do meu marido, falo mal do meu colega de trabalho, falo mal do meu patrão. Do que adianta eu entrar e sair do templo? Do que adianta eu pegar a ceia e participar do corpo de Cristo? Porque a palavra do Senhor diz: se você tem algo contra seu irmão, antes de você tomar a ceia, vai lá e conserta, vai lá e pede perdão. Não é a missionária Paula que está falando, eu estou aqui para pregar a Bíblia para vocês. É a palavra do Senhor que diz: se nós cuidar de ser religiosa, mas não refrear a nossa língua, é em vão. Se nós cuidamos de ser religiosos, de falar que somos cristãos, mas não mudamos a nossa atitude, é em vão. Irmãos, 80 anos, 90 anos, se a gente conseguir viver até lá, é muito pouco aqui na terra, diante da eternidade que nós iremos ver no céu. Agora, você já pensou? O pecado, ele é prazeroso. Porque se não fosse prazeroso, a nossa guerra não seria diária. Não é pela força do nosso braço que nós iremos vencer essa luta contra o pecado. Não é na força do meu braço que eu vou vencer. Quando eu aceitei Jesus, eu me deparei em uma situação e perguntei para o Senhor. Uma menina que fumava mais de 28 cigarros de maconha por dia, 2 carteiras de cigarro, bebia todos os dias, se prostituía todos os dias. Quando eu aceitei Jesus, eu perguntei para Jesus: e agora, Senhor? Como vai ser esse negócio? Eu te aceitei, mas e aí? Como que eu vou parar de fazer o que eu fazia? Como que vai ser agora? Cheguei em casa desesperada, falei: acho que fiz merda. Aceitei Jesus, agora não vou poder fazer mais nada. E como que vai ser? Porque eu não tenho força para isso. Liguei para o pastor desesperado: pastor Francisco, me ajuda, pastor. Eu acho que eu aceitei Jesus na emoção, porque eu cheguei aqui em casa preocupada agora. Eu faço isso, faço aquilo. E o senhor prega lá na igreja que quando aceita Jesus tem que mudar a atitude, tem que mudar a veste, tem que ser liberta do vício. E agora? Como que eu vou parar amanhã? Ele começou a rir e falou: está desesperado à toa. Está desesperado à toa. O primeiro passo você deu. Agora o Espírito Santo vai continuar a obra de santificação. Você deu lugar para Ele, minha filha, continue. E assim começou, dia após dia. Depois que eu aceitei Jesus, por 2 vezes eu caí. Sabe que não é vergonha você assumir que você caiu? Vergonha é você ter um pecado de estimação. Vergonha é você ficar passando o seu pecado para debaixo do tapete e não ter prosperidade na vida. Nada que você faz dá certo, nada que você põe a mão dá certo. Uma cebolinha que você planta morre. Porque nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar a pastora, nós até conseguimos enganar o nosso esposo, a nossa esposa, mas o Senhor que está no céu, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Eu posso enganar o homem, mas aquele grandão da Galileia eu não engano, e Ele está vendo. E Satanás está o tempo todo ao nosso derredor. É Bíblia. Ele chega lá em Deus e fala: Deus, Jó, aquele servo seu ali, só é fiel porque você viu o terno que ele anda? Você viu o sapato que ele calça? Você viu? Você viu a caminhonete que ele está andando? Deus, fala sério, grandão. Se você deixar eu tocar nos bens dele, vai blasfemar. Você acha mesmo que esse homem é fiel? Tira dele essas riquezas aí. Ele é próspero, tem uma família linda, tem um tanto de filho saudável, tudo que ele põe a mão dá certo. Deixa eu tocar para ver se ele vai continuar te amando, te adorando. Deus conhecendo o coração, porque Ele é esse que esquadrinha o nosso coração, Ele esquadrinha a nossa mente. Ele conhece nós por dentro e nós por fora. Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Ele conhece o que você está pensando agora. Ele conhece. E Ele conhecendo, quando você se faz conhecido diante dEle, as suas fraquezas e as suas limitações, Ele vai lá como um pai bondoso que ama. Vem cá, meu filho, eu vou cuidar de você, eu vou tirar os carrapichos, eu vou te libertar, eu vou te ajudar. Começa a dizer para mim.
Deus, desde o primeiro versículo, desde o primeiro capítulo da palavra dele, Ele quer o que? O encontro com o homem, intimidade com o homem, tete a tete com o homem. Agora nós não queremos. Nós queremos intimidade com o celular, queremos intimidade com o vizinho, queremos intimidade com a cantora famosa, queremos amizade com o pregador que está estourado, mas não temos prazer em ter intimidade com o Pai. Hoje, quando eu comecei mais uma vez a estudar essa palavra, o Senhor começou a dizer para mim: está vendo, Paula? Tem dia que eu estou te chamando na madrugada e você não acorda. Está vendo, Paula? Tem dia que você fica no Instagram meia hora, 1 hora e 10 minutos somente, você lê a minha palavra. Está vendo, Paula? Paulo está te falando que o bem que ele queria, ele não conseguia, mas o mal ele cometia. Porque o que mais nós alimentarmos é o que vai vencer na nossa vida. E eu aprendi que não era na força do meu braço, não é no grito, não é na briga, não é no muito falar, que eu vou conseguir vencer essa guerra da carne contra o espírito. O terceiro tópico que eu quero te dizer: eu pensava, quando eu me converti, que também através de terapia, através de psicólogo, através de medicamento, eu cheguei a falar para o pastor: pastor, eu vou tomar um medicamento que diz que eu vou parar de fumar instantâneo, eu não vou precisar mais de fumar, eu não vou precisar mais de nenhum tipo de droga, me dá esse medicamento e está tudo resolvido. Ele riu mais uma vez e disse: Paula, você está muito limitada, você precisa conhecer Jesus de Nazaré, o grandão da Galileia, porque o cego de Jericó clamou de longe, Paula, ele foi lá e curou, o cego enxergou, a mulher do fluxo de sangue gastou tudo que ela tinha na medicina, quando ela encostou nas vestes de Jesus, ela saiu curada. Paula, você está muito limitada. Lázaro, Paula, estava morto há 4 dias, eu mandei remover a pedra, mas quando eu removi a pedra, teve vida, porque eu sou esse Deus, que aonde tem morte eu chego com vida, aonde tem escassez eu chego com bonança. Você é limitado, mas o Deus que você serve não tem limitação, Ele é um ser ilimitado. Antes que houvesse dia, Ele já era. Ele fala para Moisés: Moisés, quem que eu vou falar que o Senhor é? Vai lá, Moisés, fala que eu sou, o grande eu sou. Ele chega com aquela mulher no poço e se apresenta e diz que ele é o quê? Ele é água viva. Aquele que vem a ele nunca mais tem sede, porque a água que ele dá é uma água que sacia para a vida eterna. É este Jesus que eu estou pregando aqui para mim e para você nessa noite. Um Jesus que eu não preciso somente. Não estou dizendo que eu não preciso de terapia, porque eu faço. Não estou dizendo que eu não preciso de remédios, porque eu já tomei. Não estou dizendo que você não precisa da medicina humana, não. Estou dizendo que você vai para a medicina humana, mas primeiro você recorre a Cristo. Nós acabamos de ver um testemunho vivo aqui. A irmã veio em lágrimas contar que ela ia para a medicina, mas primeiro ela vinha para o ciclo de oração, e ela orava, e quando chegava em casa tinha providência. Ela não confiou a vida do esposo no médico, mas ela confiou no médico dos médicos, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. E agora eu e você fica limitado a uma religião humana, a uma medicina humana, sendo que nós servimos um Deus grandão, um Deus que fez o sol parar, um Deus que faz leão jejuar, um Deus que faz o fogo não queimar, um Deus que faz o mar se abrir, e você e eu fica limitada às condições humanas. E Paulo está confessando que independente das limitações dele, ele está confessando que ele tinha um Deus grandão, que mesmo que ele tinha aquela fraqueza, ele não ia se entregar com consciências da carne, ele não ia se entregar para viver pecando, ele não ia se entregar para viver no erro. Ele estava se entregando e dizendo: eu não quero, mas eu cometi, e se eu cometi me perdoa. Eu não quero, mas se eu cometer, eu quero voltar arrependido, porque o segredo não está enquanto você cai. Porque quem aqui dentro nunca caiu, que atire a primeira pedra.
O segredo não está no cair, o segredo está no levantar. Judas cai, pega uma corda e vai se matar. Pedro cai e volta arrependido dizendo: Jesus, o Senhor falou que eu ia negar, eu não acreditei, mas eu neguei, mas eu estou aqui arrependido para o Senhor, dizendo: me perdoa, porque sou pobre e pecador, eu sou um homem falho. O segredo não está em como eu caí, mas o segredo está em como eu me levanto. Aquela mulher se encontra com Cristo naquele poço. Ele falou para ela que já teve vários maridos, mas nenhum era o dela, uma adúltera, prostituta. Mas depois que ela encontra com Jesus, ela sai uma pregadora. Ela sai pregando e dizendo: ei, encontrei um profeta naquele poço, que é maior que Jacó. Além dele contar a minha vida, ele anunciou salvação, ele anunciou perdão. É um profeta que não só revela, mas ele perdoa pecados, ele salva, ele restaura. E ele disse ainda que tem água que mana para a vida eterna. Ela queria algo para saciar a sede momentânea, porque nós somos assim. Mas não éramos para ser assim. Estamos alimentando tanto a nossa carne, que estamos pensando só no terreno. Aquela mulher, quando o Senhor falou para ela que tinha água que ia saciar a vida dela eterna, ela pensa o quê? Se ele tem água que vai saciar minha sede eterna, eu não vou precisar mais vir buscar água. Porque ela tinha que ir buscar água 2 vezes ao dia. E o horário para aquela mulher buscar água era de manhã e à tarde. Mas como ela era uma pecadora, e hoje não é diferente, as pessoas primeiro levantam a língua, em vez de levantar a mão para ajudar um pecador caído. Porque hoje, se o irmão cair, eu prefiro acusar e dizer: eu sabia que aquele homem ia cair. Aquela mulher, eu sabia que ela ia divorciar, estava na cara, irmã. Primeiro eu estou disposta a levantar a minha língua. E naquela época não era diferente. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele veio para perdoar. Aquele que é para ser o nosso juiz, Ele ainda é nosso advogado fiel. Aquela mulher ia meio-dia buscar água, porque no meio do caminho ia ter aqueles acusadores, ia ter aqueles religiosos que estavam presos na religião humana. Então ela ia em um horário que não tinha ninguém. Meio-dia, um sol escaldante, você carregando um cântaro na cabeça pesado, só por causa do que o povo ia falar, por medo do que o povo ia tentar, às vezes até tentar tirar a vida dela, apedrejá-la. Porque nós, infelizmente, queremos ter essa régua, queremos medir a vida do próximo, queremos medir a vida do nosso irmão, queremos ser religiosos, mas não refreamos a nossa língua. Só que nessa noite o Senhor está dizendo para nós que nós não temos régua para medir a vida de ninguém. Nós não somos juízes para determinar quem entra no céu ou não. Nós não temos chaves do céu. Quem tem a chave do céu está lá nos esperando, porque aquele grande dia a trombeta vai soar e nós iremos ouvir ela soar e nós seremos arrebatados ao céu. Eu creio que eu e você e todos que estão aqui neste lugar irão ouvir do Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E quando ela encontra com Jesus naquele dia, o jugo foi quebrado, a acusação foi quebrada, o pecado foi perdoado. Ela sai sem medo, ainda volta dizendo, porque além de tudo, um judeu não podia conversar com uma samaritana. Era a lei terrena. Mas Jesus veio para quebrar paradigma. Jesus veio para quebrar a lei humana. Jesus veio para quebrar a língua de homem fofoqueiro, língua de mulher fofoqueira, língua de crente desumano. Jesus veio para mostrar que Ele ama. Para Deus não tem melhor e nem pior. Para Deus não tem rico e não tem pobre. Para Deus não tem mais santo e mais pecador. Diante de um Pai grandão nós somos todos iguais. Aquela mulher sai daquele lugar perdoada e pregando, dizendo: eu encontrei com um profeta. E olha que ele é profeta mesmo. Além de revelar a minha vida toda, ele ainda perdoou o meu pecado. E ainda ele está lá, esperando mais gente para ser salvo. Porque quando ele passava, a multidão acompanhava. Todo mundo era liberto, todo mundo era sarado, todo mundo era salvo. Ela sai pregadora. É isso que Jesus faz. Eu ouvi a vida inteira da minha família. Quero ver aonde vai dar. Vai ser igual a mãe, uma prostituta.
Vai ser igual a mãe, uma drogada. Vai ser igual a mãe, uma moradora de rua. Vamos ver até onde vai dar. Ouvia do meu pai de sangue. Você é sua mãe purinha. Quero ver até onde você vai dar. Ouvia de todos. Um dia, quando fui preso, ouvi do policial. Sabe onde você vai dar? Você vai ser uma missionária, uma pregadora do evangelho. Eu ainda vou te ver no altar, assumindo uma tribuna e dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus restaura. A promessa que Deus tem na sua vida, você não precisa de A e nem B para acreditar. Você precisa somente crer que aquele que começou vai terminar. É a palavra dele que é a primeira e a última. É a promessa dele que é a primeira e a última. Ele não arrepende do que ele promete, e ele não deixa de cumprir o que ele promete. Ele prometeu para minha avó que eu ia ser uma missionária e pregadora. O Senhor recolheu a minha avó antes, mas a promessa se cumpriu. Deus não se limita à sua fraqueza. Deus não se limita ao seu estado. Deus não se limita como você está hoje. Deus se limita se você está arrependido e preparado, dizendo: Senhor, eu pequei, mas estou aqui. Eu quero confessar e começar de novo. Senhor, eu errei, mas estou aqui. Senhor, eu fofoquei, mas estou aqui. Senhor, eu gritei, eu xinguei, eu briguei, mas estou aqui arrependida, porque eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. É só o Senhor que me faz viver. É este Jesus que está aqui nessa noite. E está te dando a oportunidade de começar 2025 diferente. Eu disse das más notícias, né? Do mal, né? Mas eu quero deixar para mim e para você uma boa notícia. Que se você tem essa luta da guerra contra a carne, aonde você quer cometer o bem, mas você comete o mal, aonde você quer ter paciência com o marido, mas você acaba brigando com ele, irando com ele, aonde você não quer mais ver nada de pornografia na rede social, mas você acaba vendo, aonde você já traiu a sua esposa, não queria mais, mas traiu novamente, aonde você não queria beber mais, mas nas escondidas você bebeu uma cervejinha. Eu quero te dar uma boa notícia, que Jesus está aqui nessa noite dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Antes de eu aceitar Jesus, eu chegava na casa de algum cristão e eles falavam para mim assim: você tem que ir para a igreja, porque senão você vai para o inferno. Irmãos, eu já ficava assustada. Falava: mas que Deus é esse? Ele prega tanto que ele cura, que ele salva, que ele liberta, mas só me apresenta o inferno. Chegava na casa das amigas da minha avó sempre me apresentando o céu, um Deus que curava, um Deus que salvava, um Deus que libertava. Se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Que tipo de cristão sou eu e você, que em vez de apresentar uma graça imerecida que nós recebemos através da morte de Cristo, apresentamos o inferno? Eu quero te dizer nesta noite que nós estamos aqui para apresentar Jesus para as almas sedentas. Nós estamos aqui para pregar este Jesus para as pessoas que precisam. Se você se encontra nessa guerra hoje, agradeça, porque se o pecado não te incomoda mais, você já está morto, você já se entregou para ele, e o salário do pecado é a morte. Então, se você está com essa guerra, o Senhor te dá a esperança de vencer, e Ele vai nos dar a direção de como vencer. Em Colossenses 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado,
a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andaste quando viveis nelas, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com que os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aleluia. Revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-os uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia ela é completa. A Bíblia é mais atual do que o jornal do amanhã. Agora nós queremos vencer essa guerra. Quando Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele acabava praticando. Eu falo que ele foi um professor. Ele decidiu, pastora, entregar a vida dele na presença de Cristo e passar por tudo que ele passou, por prisões, por caimentos, por perseguições, por tentativas de homicídio, por tudo que ele passou, para deixar para nós uma aula de como nós devemos servir ao Senhor. Se você quer aprender, você tem um manual em casa. Mas agora eu quero aprender, mas eu não abro. Durante essa semana, quantos dias eu e você abriu a palavra do Senhor em casa e teve o prazer em ler, o prazer em meditar? O livro de Tiago ele é completo para aprender sobre religião. O livro de João é sobre salvação, arrependei-vos cambada de víboras. O livro de Lucas, o livro de Mateus conta sobre a história do nosso Cristo. Quantas vezes você teve prazer em aprender? Agora nós queremos vencer a carne, alimentando ela como? Nós almoçamos pensando o que vamos fazer na janta. Se você precisa de no mínimo 3 refeições para manter esse corpinho fitness, e a sua vida espiritual? O seu corpo espiritual? O que você tem feito para manter este corpo espiritual? O que você tem feito para alimentar o teu espírito? Durante essa semana, esse mês de dezembro que começou, quantas vezes você pegou no celular e abriu a sua rede social? Quantas vezes você colocou um louvor na sua casa e tirou 30 minutos de oração? Irmãos, nós estamos tanto alimentando a nossa carne, pastor, que nós não conseguimos mais, achamos muito tempo orar meia hora. E ficamos 1, 2 horas no Instagram passando o dedo e nem vemos. Nós achamos muito difícil ler a palavra. Eu não sei vocês, mas quando eu abro a Bíblia, irmãs, eu fico no Instagram 1 hora e não sinto sono. Quando eu abro a palavra do Senhor, 5 minutos. Parece que eu tomei Rivotril. Falo, Jesus, o que é isso? Uma vontade de dormir terrível. Por quê? Porque o que eu mais alimentar vai vencer. Agora, como eu quero vencer essa guerra contra a carne? Alimentando ela, todo dia dando danoninho para ela, todo dia dando carne para ela, todo dia comendo pão com ela. Quantas vezes neste mês de dezembro você tirou um dia para consagrar? Quantos dias
Você ficou pelo menos 6 horas sem comer nada, dizendo: eu vou me separar para o Senhor. Irmãs, eu estava fazendo jejum até meio-dia, 2 horas. Aí eu fui na casa de um amigo meu, o pastor Eliseu Rodrigues. Estou lá sentada, né, comendo cenário. Não, estou de propósito. Aí beleza, ele ficou, passou para lá, passou para cá. E aquele nanico, eu falo assim porque eu tenho intimidade, ele é ousado. Ele não aguentou não, voltou e falou assim: está de propósito? Até que horas? 2 horas. Crie vergonha na sua cara, sou. Jejum é 24 horas, me prova na Bíblia aonde tem jejum menos de 24 horas. Falei: pastor, você está ficando doido, vem cá que eu vou te mostrar. E começou, Bíblia para cá, Bíblia para lá, Bíblia para cá, Bíblia para lá. Falei: pastor, eu jejuei 24 horas quando eu me converti. Já tem 5 anos que eu não jejuo 24 horas. Ele falou: tá vendo? Por isso que está carnuda desse jeito. Irmãos, fui embora pensando, constrangida. Falei: Deus, tudo que o Senhor fez por mim, eu não consegui me separar 24 horas para te servir no mês. Irmãos, no mês passado, o Senhor, pela misericórdia de Deus, abriu portas. Eu ministrei umas 15 vezes e não jejuei 24 horas dentro de um mês, fazendo propósito até meio-dia. Agora eu estou vivendo uma fase em que eu quero carro bom, eu quero casa boa. Estamos vivendo um capitalismo onde estamos pensando só na terra. Mas eu vim aqui para te lembrar que nós não somos daqui. Nós não gostamos de louvar um hino que diz: eu não sou daqui, para casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Então nós estamos aqui somente estudando para entrar na faculdade do céu. Que você não venha nem lembrar do meu rosto, mas que essa palavra venha ficar impregnada no seu coração, e nós possamos sair daqui pensando: como é que eu estou servindo ao Senhor? Eu quero te fazer um convite até 31 de dezembro. Que todas as vezes que você pegar o seu celular para abrir a rede social, você lê um versículo e anota. E na virada do ano, chega no seu pastor e conta para ele quantos versículos você leu até 31 de dezembro. Eu vim aqui nessa noite para te entregar esta chave. Uma chave que já está na mão dele. Ele se entregou na cruz do Calvário, por amor de mim e de você, para pegar a chave, para vencer Satanás. Pegou a chave do inferno, a chave também é dele. Eu estou aqui para te entregar esta chave, a chave da salvação eterna, de como nós trilharmos um caminho reto, para ouvir do Senhor: seja bem-vindo. Então que nós venhamos refletir como nós estamos nessa caminhada. Que nós venhamos refletir nesse culto de mulheres, porque mulher é assim mesmo, mais ousada, corajosa. Mulher encrenqueira, irmãos. Eu falo para o Senhor: obrigado por o Senhor ter me escolhido e me dado um ministério de exortação, porque o Senhor falou: você era corajosa no mundo, agora eu quero você corajosa na minha presença. Nós somos fortes, corajosas. Olha aqui dentro dessa igreja, quantas mulheres tem, quantos homens tem. Quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, quem estava atrás dele? Eram as mulheres. Nós somos corajosas, mas nós temos que tomar cuidado para não sermos Marta. Nós temos que ser dosados, irmãos. Nós temos que ser Marta, mas também temos que ser Maria. Escolher a melhor parte, que é ficar aos pés do Senhor. E eu quero deixar uma frase para terminar minha ministração, que diz assim: a morte de Jesus tira a gente do inferno, mas a vida de Jesus tira o inferno da gente. Quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu me alimento dele, quanto mais eu medito nessa palavra de noite. Ei, meu filho, é de dia e de noite. Se você come 3 vezes ao dia, alimentando a sua carne, come 3 vezes ao dia esse alimento espiritual. Por que nós não vemos mais cadeirante andar? Por que não vemos mais cego enxergar? Por que não vemos mais mudo falar? Por que não vemos mais as pessoas vomitar câncer dentro da igreja? Porque já não estamos mais alimentando como deve o nosso espírito. Porque a palavra de Deus também diz: se você crê, coisas maiores fará. Então eu quero que nessa noite, quero te convidar a ficar de pé. 2 minutinhos, posso, pastor?
fazer uma oração. E eu quero que você ore e fale para o Senhor: o que é que tem te atrapalhado a viver uma vida superabundante espiritual? Eu quero que você fale para o Senhor: o que é que tem te impedido de desfrutar o que Deus tem para você na sua vida espiritual? Eu quero que você coloque conhecido diante do Senhor o que é que tem te impedido de ouvir a voz dele tete a tete, porque o véu foi rasgado. É muito bom receber profecias, mas melhor ainda é ouvir a voz do meu Pai. Melhor ainda é ouvir Deus me chamar de filho. Quanto tempo você não ouve a voz do seu pai? E seu pai está com saudade de te chamar de filha, de filho. A nossa natureza adâmica, da nossa carne, nos leva a pecar, mas a nossa natureza divina, do Espírito Santo, nos leva a nos santificar. Então eu quero que você ore nessa noite, com poder e ousadia, dizendo: Deus, eu reconheço que sou fraca, eu reconheço que sou fraco, eu reconheço que sou falho, mas no ano de 2025, estão pregando dupla honra, estão pregando prosperidade material, mas eu não quero só isso, eu quero mais, porque eu sou filha de um Deus grandão. Eu quero prosperidade espiritual, eu quero busca de dons, eu quero o dom da cura, eu quero ter o dom da palavra, eu quero pregar e ter salvação, eu quero ver alma rendida aos teus pés, eu quero ouvir a tua voz, Jesus. E o Senhor está dizendo para nós: volte a orar como você orava, volte a clamar como você clamava. Alabás, surianda, alabás. Nós precisamos tirar a cinza do altar, para que o Senhor venha descer com fogo. Pai, eu clamo por batismo do Espírito Santo nesta noite. Eu clamo por fogo, Jesus. Fogo que queima o pecado, fogo que queima a acusação, fogo que queima, meu Pai, a incredulidade. Pai, eu quero que o Senhor derrama fogo, fogo dos céus aqui. Eu quero que o Senhor faça como o Senhor fez em Atos, Pai querido, que aquele povo foi cheio, aquele povo foi cheio, cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, aquele dia, Senhor, o Senhor revestiu aquele povo de autoridade, o Senhor deixou, meu Pai, força para aquele povo continuar te servindo. Então eu te peço, nessa noite, nessa igreja, que o Senhor venha derramar fogo, Senhor. Pai, que as pessoas aqui venham ter sede da tua presença, que nós não venhamos mais viver como nós estávamos vivendo de qualquer maneira, mas que nós venhamos nos consagrar, que nós venhamos orar, que nós venhamos, Pai, ter prazer em meditar na tua palavra dia e noite, Pai. Essa palavra que cura, essa palavra que salva, essa palavra que liberta, essa palavra que restaura, Pai. Derrama, meu Pai, nessa noite, de uma maneira sobrenatural, Senhor, o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, alabás, surianda, alabás. Vem, Espírito Santo, de uma maneira diferente neste lugar. Eu clamo pela tua presença nessa noite, que o Senhor venha, meu Pai, nos dá ousadia, que cada um aqui, Senhor, venha ter, meu Pai, muitos testemunhos para contar, que o Senhor usou para salvar, que o Senhor usou para curar, que o Senhor usou para libertar, Senhor. Pai, essa igreja está aqui nessa avenida não é por acaso, é uma igreja que faz a diferença, é uma igreja que ainda prega a verdade. Então eu te peço sinais neste lugar, eu te peço milagres neste lugar, eu te peço prodígios neste lugar, que o Senhor venha usar, meu Pai, este pastor como o Senhor nunca usou ninguém nessa cidade, porque esta igreja vai ser conhecida como o cadeirante que entrou na cadeira, mas saiu andando, como o cego que chegou cego, mas saiu enxergando, como a prostituta que chegou aqui, que saiu liberta, Senhor. Eu te peço, Pai, milagre sobrenatural, e te agradeço, porque eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. Eu já senti a tua presença, e se os teus filhos, meu Pai, crê que a tua presença está aqui, eles vão sair renovados, eles vão sair restaurados, eles vão sair curados, eles vão sair libertos, meu Pai, e preparados para 2025, Senhor, impactar uma nação, impactar o mundo, meu Pai, com a tua palavra, porque é promessa que do Brasil sairá um grande avivamento, Senhor. Então eu te peço nessa noite, continua conosco, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.